Salve, salve, moçada do terceiro ano, tudo bem? Galerinha aí se preparando para o Enem, todo mundo estudando a todo vapor. E na aula de literatura de hoje, tá? Nossa aula de número 2, nós vamos falar dos conteúdos do capítulo 2. Nós vamos explorar, tá? Mais a fundo um pouco essas duas escolas literárias que nós já estudamos lá no segundo ano e aqui hoje nós só vamos dar uma revisada, tá? Então, o capítulo 2 do livro de vocês, ele traz como tema o realismo e o naturalismo aqui no Brasil. Gente, quem não tiver com o material em mãos, dá uma pausa, pega o material e retorna, porque é bom, tá com o livro em mãos para ver aquilo que eu estou falando, porque se houver dúvidas, vocês anotam e a gente respondemos na nossa videoconferência, beleza? Então, gente, eu trouxe aqui um pequeno esquema, tá? Para falar dessas duas escolas literárias, tá? Que é o realismo e o naturalismo. Como eu já tinha falado para vocês anteriormente, elas se desenvolvem no mesmo período, tá? Metade do século XIX ao início do século XX, e elas trazem características incomuns, tá? É por isso que às vezes fica até um pouco difícil diferenciar, mas aqui eu vou deixar mais claro para vocês essas diferenças, beleza? Então, o realismo, como nós sabemos, já é uma escola literária antirromântica, ou seja, ela desfaz todos aqueles ideais do romantismo, ou seja, não vai idealizar, não vai ter subjetividade, ou seja, ele vai trazer a realidade, vai falar de temas que já aconteciam no período do romantismo, mas que não eram expostos para a sociedade, porque a literatura já falava de outra coisa. Né? Como o próprio nome já diz, romantismo, temas românticos. E o tema do realismo, o próprio nome já diz, realidade, vai tratar da realidade que a sociedade passa, beleza? Então, como características gerais, eu tenho a realidade como fundamento, claro, que ele vai trazer essa realidade que não era tratada no período do romantismo, os temas do cotidiano, o egoísmo, o adultério, tá? Vai ser expostos aí nesse período do realismo, vai dar destaque à classe trabalhadora nas obras, tá? Vai trazer uma descrição e a análise crítica da sociedade, ou seja, esses autores aí já vão fazer uma descrição e uma análise e uma crítica ao mesmo tempo da sociedade brasileira. E nesse período aqui do realismo vai ter a ausência do heroísmo, da melancolia, tipicamente lá do período do romantismo, né, quando falava do heroísmo e da melancolia por ser temas românticos. E também vai trazer outra característica que é a fiel retratação dos personagens e os excessos de detalhes, ou seja, eles vão trazer essa descrição de como eram as pessoas desse período aqui do realismo, tá? E com isso eles vão trazer detalhes, tá? Eles vão ser exagerados nesses detalhes, tá? De ambientes, de falas e tudo mais, tá? E também a objetividade, tá? Quando se fala de realismo, eu trago como uma característica central a objetividade, que lá no período do romantismo era subjetividade, o homem colocava aquilo que ele pensava, e aqui não, ele vai trazer objetividade, algo concreto, tá? Algo mais real. E também é, a mulher, o amor e os sentimentos não vai ser mais idealizados. Ele não vai idealizar a mulher amada, não vai idealizar os seus sentimentos, não. Se a mulher errou, ela é tida como ruim, ela é tida como má, ela vai ser colocada desse jeito no período do realismo, beleza? E os personagens desse período aqui, eles são analisados psicologicamente, aí onde já vai entrar também a linha freudiana, tá? Os pensamentos de Freud sobre a análise comportamental do ser humano. Tá? E o enredo ele será em terceira pessoa, será onisciente, imparcial e impessoal. Ou seja, ele não vai tratar mais em primeira pessoa, como se tratava lá no período do romantismo, tá? Ele já vai relatar a história de outro. Então, é colocado em terceira pessoa, tá? E aqui, como é colocado aqui, tá? No Brasil, o realismo foi instituído entre 1850 e a partir da década da economia açucareira
em 1851, com a publicação das obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Então, Machado de Assis foi o principal autor desse período aqui, e O Mulato, de Aloysio de Azevedo, também foi obra desse período, mas só que essa obra, O Mulato, ela já foi mais considerada uma obra naturalista. Depois vocês vão ver por que ela foi considerada uma obra mais naturalista. Então, ficou claro aí, gente, sobre o realismo? Então, vamos agora para as características do naturalismo, tá? O naturalismo, ela ocorreu aqui no Brasil entre 1801 a 1922 e era embasado no positivismo, que pregava que toda teoria deveria ter um fundamento científico, ou seja, a ciência já começou a reinar com mais intensidade aí nesse período. E também outra corrente filosófica foi o determinismo, que tinha como crença que o homem era influenciado pelo meio, pela sua raça e pelo momento histórico ao qual ele vivia. Ou seja, de acordo com aquele debate que eu fiz na sala o ano passado, era aquela coisa: se o homem vivesse em um ambiente bom, ele seria um homem bom. Se ele vivesse em um ambiente ruim, ele seria um homem ruim, um homem corrompido pela sociedade. Então ele achava que o meio ao qual o homem crescia, ele era influenciado por esse meio, beleza? E o darwinismo também, que acreditava na denominação dos mais fortes sobre os mais fracos. Então também o naturalismo vai falar disso daí, tá? Dessa classe menos favorecida. Então é por isso que eles vão pegar ambientes como as favelas, como os cortiços, tá? As escolas, para debaterem isso nas suas obras. E quando a gente fala de naturalismo, o naturalismo, gente, ele vai ser um realismo mais exagerado. Ele já vai tratar de temas ao qual o realismo não tratava. Por exemplo, no realismo não se falava de sexo. No naturalismo, ele vai trazer o sexo com mais intensidade. As descrições das cenas sexuais, tá? Serão mais fortes nesse período aqui do naturalismo. Outra coisa também, o homem naturalista, ele vê o homem como um homem zoomorfizado, ele compara o homem com um animal, tá? Com a vaca, com o cavalo, porque ele diz que o homem ele tem instintos. Então, se o homem ele é acuado, ele mata para sobreviver. Então, ele diz que o homem tem esses instintos, beleza? Por isso que ele traz o homem como um homem zoomorfizado. Outra coisa também, o naturalismo ele traz a objetividade, tá? Traz também o romance de tese, ou seja, já vai ser um romance embasado em teses científicas. Então o homem vai tentar provar uma tese científica através do seu romance, beleza? E quando a gente fala aqui do naturalismo, ele ficou conhecido como realismo científico por ser influenciado por doutrinas científicas e materialistas, tá? Enquanto o realismo trata do individual e das comandas mais altas da sociedade, e o naturalismo ela vai tratar de um coletivo, tá? E também irá tratar de registrar em suas obras as camadas mais baixas, as camadas mais pobres, os menos favorecidos da sociedade vão ser retratados aqui no período do naturalismo. E as obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Pode ser considerada obra principal do realista, e o Cortiço vai ser a obra principal do naturalista, onde irá tratar de temas como a homossexualidade, o incesto, o estupro, tá? É por isso que ele é considerado um realismo mais exagerado, beleza? Então, gente, se houve dúvidas sobre esse conteúdo, vocês anotam essas dúvidas aí e na nossa videoconferência nós iremos respondê-la, beleza? Outra coisa também, dá uma lida nesse capítulo 2 com mais profundidade, tá? Se não entender da primeira vez, faz outra releitura novamente, tá? E se não compreendeu, anota a dúvida aí e na nossa videoconferência a gente responde, beleza? Estou aqui para isso. Então, tchau e até o nosso próximo encontro.